Seja muito bem-vindo a mais um podcast da LeaderMed. Um podcast que facilita a tua vida como gestor, como empresário, quando temas são complexos relacionados à saúde e à segurança do seu trabalhador. E hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial, a doutora Tainá, que é advogada e possui suas especialidades relacionadas a empresas, como a sua. Não é isso, doutora Tainá? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, primeiramente, doutor João. Agradeço imensamente, é muito bom estar aqui. Doutora, fala um pouquinho de você. Como que é o seu currículo? Como que você chegou? O que você se especializou para estar até aqui hoje? Bom, o foco do meu escritório é na prevenção de problemas judiciais. Então, eu faço toda uma implementação dentro das empresas de prevenir de riscos trabalhistas ou riscos judiciais no modo geral. Eu possuo especialização em empresarial, né, MBA em contratos empresariais e também faço gestão de pessoas, porque além de auxiliar o empresário na questão das empresas, eu também ajudo ele a fazer os treinamentos. Então, o foco do escritório é uma gestão jurídica, que é diferente de uma assessoria jurídica, porque eu cuido da empresa de modo mais eficaz. E qual que é o nome do seu escritório? O escritório é Advocacia Tainá Medeiros. Que legal. Então, na verdade, você não pensa só na documentação, não é só o preto no branco. Sim. Você pensa também em capacitar os gestores e o dono. Exatamente. Eu acho que tem que ir no foco, na raiz do problema. Que muitas vezes as pessoas procuram um advogado depois que tem um problema. Então, eu cuido dessa parte, de procurar um advogado antes de ter um problema. Que é a cultura do Brasil, né? Mas a gente luta para que isso mude. Por quê? Porque faz com que ele veja uma consultoria jurídica como investimento, não como um gasto. Que legal. E, doutora, em relação ao regulamento interno, então, nesse podcast a gente vai falar sobre isso. Qual é o conceito, de forma simples e clara, para que todo mundo consiga entender? Regulamento interno, ele faz com que a empresa mostre ao funcionário as regras do jogo, eu costumo dizer. Por quê? Porque o funcionário, no primeiro dia de trabalho, ele vai entrar na empresa sabendo quais são os deveres dele para aquela empresa. Então fica muito mais fácil a relação trabalhista, porque não tem ruído na comunicação. Então ele é muito utilizado nas empresas para evitar esses ruídos da comunicação e com isso evita também ações trabalhistas. E pessoal, eu tomei uma ovada aqui logo no começo, porque eu falei regimento interno, e ela falou não é regimento interno. Por que não é regimento interno, doutora? Regimento interno vem de uma ideia de que é algo forçado. E não é dessa maneira, é um regulamento, porque a empresa está regulamentando as normas que ela acha necessário para o desempenho daquele funcionário na determinada função. Então, por isso que é dado a nomenclatura correta como regulamento, não regimento. E qual que é a principal diferença, que até eu mesmo confundia, entre regulamento interno e código de conduta? Qual que é basicamente a diferença? Basicamente, o regulamento interno ele trata sobre como o funcionário deve agir na função, né? Principalmente deve estar nos mínimos detalhes. E o código de conduta fala sobre as condutas que esse funcionário ou também prestadores de serviços não devem ter na empresa. O código de conduta geralmente é disponibilizado no site da empresa. E o regulamento interno é algo interno, então é exatamente para o funcionário e a empresa. O regulamento interno, ele vai estar junto com o contrato de serviço? Exatamente. No primeiro dia de trabalho da pessoa, eu acostumo, né, as empresas que eu faço consultoria, eu oriento que ela já entregue tudo. Já entrega o contrato de trabalho, entrega o regulamento interno e também o código de conduta. E o mais importante não é só entregar e botar para assinar, né? É realmente dar o treinamento, seja efetivo. Exatamente. É importante fazer o treinamento e também revisitar, né, esse regulamento. Porque muitos funcionários acabam esquecendo, né? Principalmente funcionários que estão há anos na empresa. Então, é importante fazer uma revisão também desse regulamento. Então, hoje, você
recebeu um novo cliente. Você precisa ter uma análise interna dessa empresa para poder gerar o regulamento, ou ele é algo padrão para todas as empresas? Não, é personalizado, porque o que é princípio para você pode ser para outra empresa de modo diverso, então precisa ser personalizado. Então é feita uma auditoria dentro da empresa, verificando todos os setores, para conseguir verificar quais são as necessidades de cada setor. E eu gosto de colocar nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, para ramo alimentício, é importante colocar o formato da unha, por exemplo, é coisa mínima, mas precisa colocar o formato da unha, o tamanho da unha, colocar, por exemplo, questão de EPI, né? Toda essa questão, por quê? Porque o óbvio precisa ser. E daí ela serve só para empresas grandes? Não, principalmente para as empresas pequenas, porque via de regra, os empresários começam pequeno e depois vão tomando uma proporção grande. Mas se não tiver uma base forte, a empresa não cresce com segurança. Então, ou seja, ela pode crescer, mas vai vir muitas demandas trabalhistas que podem prejudicar e vir até fechar essa empresa, se ela não tiver uma base forte. E o regulamento, ele serve só para empresas onde tem trabalhadores em loco dentro da sua empresa, ou ele serve também para quem tem colaboradores em teleatendimentos, em home office? Serve para qualquer tipo de nicho da empresa, né, do setor da empresa. Por quê? Porque o regulamento ele vai verificar cada setor e vai fazer cláusulas específicas para o setor. Então, por exemplo, para quem trabalha em home office, pode colocar questões de como que deve ser feito o uso dos equipamentos, qual que é o horário de trabalho, todas essas especificações poderia ser colocado, por exemplo. E eu acredito que seja até mais importante para esse que está fora da empresa do que dentro da própria empresa, né? Sim. Porque quando está dentro da empresa, você ainda está acompanhando a evolução, a efetividade daquele colaborador, os resultados. E muitas das vezes, quando está externo, você não tem esse contato. Então, o regulamento, no meu ponto de vista, serve muito como segurança também da empresa, além de orientar realmente, fazer um alinhamento de expectativas, né? Exatamente, você disse tudo, doutor João. É importante ter esse alinhamento de expectativas. Por quê? O funcionário, ele precisa saber os deveres dele, né? E com isso o regulamento fica claro, porque tem que ter a ciência. Então, é importante ter, né, entregar o documento e também ter ele como treinamento. Então, é importante principalmente para quem trabalha fora da empresa, no estilo home office, por exemplo. E aí uma dúvida minha, o regulamento, ele é feito para a empresa no geral, ou ele tem que especificar cada função, cada cargo? Como que é isso aí na prática? Bom, é importante especificar cada cargo. Por quê? Porque cada cargo tem uma função. Então, cada cargo vai ser exigido determinados procedimentos corretos. Então, por exemplo, pessoas que têm uma empresa no ramo alimentício, pessoas que trabalham no salão são uma regra, pessoas que trabalham no escritório é outra regra e pessoas que trabalham na cozinha é outra regra. Então, é importante especificar o que cada pessoa vai ter de determinada função. Então eu entendo que, você deixando muito claro a regra do jogo, isso pode dar segurança e facilitar até um processo de justa causa. Sim, exatamente. Ele serve como uma das medidas de compliance trabalhista, né? Então, é exatamente isso. Para não ter aquela questão da omissão, que muitas vezes é alegado na Justiça do Trabalho, tem o regulamento, porque lá está escrito de modo bem claro, tem que estar de modo claro e acessível para o trabalhador, e também depois é feito a comprovação, que é por meio do treinamento. Então, assim, não tem como ele chegar na Justiça do Trabalho e falar assim, olha, eu não sabia que tinha essa tal regra. Porque tem a assinatura dele, tanto no treinamento como também no regulamento. Então ele não pode alegar que desconhecia. Exatamente, esse é o ponto. E voltando a dizer, não basta ter escrito só isso. Cara, treine seu colaborador. Até porque ele vai se sentir mais útil, vai se sentir reconhecido dentro da tua empresa. Não coloque simplesmente para assinar um documento, né? Exatamente, tem que ter a validação, né? Porque eu acho que tem que ficar repetindo várias vezes até aquilo virar regra, né? Uma empresa que, por exemplo, já está há anos no mercado e vai implementar, principalmente, por quê? Porque já está há anos no mercado em determinada situação e nunca tinha regra. E depois que tem o regulamento, você tem regras. Então, o funcionário precisa ter
treinamento, eu digo, semanal mesmo, né? Chegar o gestor e falar assim, olha, vamos pôr todas as regras aqui, o que você acha, enfim, a gente tem que ter essa comunicação clara. Até, e pode ser dado até também em formatos de feedbacks, né? Exato. Então, reuniões a cada 15 dias ou semanais para informar se o colaborador está no caminho certo ou não e ter como base o regulamento. Sim, é assim, para verificar até mesmo regras, né, que estão sendo estabelecidas, né, e aplicar advertência. Se a pessoa não cumprir, aplicar advertência. E não ter, de certa forma, dó, né? Eu sei que é duro, principalmente para empresas que não tinham regulamento e vão implementar, mas é importante por quê? Porque os funcionários, eles funcionam da seguinte forma: se é aplicado a advertência para um e funciona, os outros não vão fazer. Então, isso serve como exemplo. É a regra da maçã podre, né? No cesto. Exato. Então, se tem uma só, ela vai apodrecer todas as outras. E tudo na vida tem que ter regras. Tudo. Principalmente dentro das nossas empresas. Principalmente, porque o que eu vejo muito, né, é os empresários, às vezes, refém dos funcionários. Assim, às vezes quando chega algum empresário, não, doutora, mas eu não sabia que podia aplicar tal regra. Você tem que colocar as regras do jogo, né? Você que tem que falar no primeiro dia para o seu funcionário o que você tem que fazer para você trabalhar aqui. E assim você evita. E eu vejo que, por isso que se confunde muito o regulamento com cultura. Exato. Porque isso tem total relação com a cultura. Então, aqui na LeaderMed, a gente fala que a cultura ela é inegociável, os valores. Então, faz total sentido trazer a cultura também para dentro do regulamento. Sim, na verdade a cultura é tratada no Código de Conduta, geralmente. Por quê? Porque vai tratar sobre valores que são essenciais na empresa. O regulamento ele fala mais sobre ações práticas. Por exemplo, você deve utilizar o IPI, se você não utilizar, você vai ter uma aplicação de uma advertência. Basicamente é assim que funciona o regulamento, para questões de procedimento, né? Agora, a conduta e a cultura da empresa é tratado no Código de Conduta, que daí vai falar sobre valores, a missão, a cultura, o que é inegociável para aquela empresa e o que não é negociável. O regulamento, existe validade? Existe validade. Ele não é exigido por lei, mas ele existe validade e ele é muito utilizado em casos de ação trabalhista também. Tá. E daí, com relação à prática e à cultura? Se os funcionários não cumprirem, advertência. Exato. Está muito claro na regra do jogo, como se fosse um futebol. Exatamente. Você entra sabendo as regras do jogo. Então, por exemplo, a pessoa não utilizou o IPI e o líder viu que ele não utilizou o IPI, é aplicar advertência. Porque ele sabe, ele está capacitado, ele sabe as regras do jogo, então ele tem que tomar, né, uma advertência para não ocorrer aquilo novamente. E daí tem um grande desafio que eu vejo das empresas. Como engajar os seus colaboradores nessa regra do jogo? É importante investir em treinamentos, que eu acho que é essencial em qualquer empresa, porque você consegue deixar de modo claro qual que é os benefícios de ter o regulamento. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia nas empresas, que não é só, só situações que é bom para o empresário, não. É situações que é seguro também para o trabalhador. Então, é importante trazer essa conscientização, né, para o funcionário, que não é só sobre regras, é sobre a segurança dele também. Daí, com isso, faz com que ele engaje, né, e também faça, né, da forma correta. Agora, juntando um pouco o regulamento, como tem se falado muito das alterações da NR1, principalmente dos fatores psicossociais. Sim. Dá para a gente provar que muitas das vezes aquilo que está sendo questionado não tem relação nenhuma de nexo causal, porque no regulamento deixa claro que aquilo não faz sentido. Exatamente, é importante, por isso que eu digo, né, bato muito na tecla, nos mínimos detalhes, tem que colocar toda a operação. Então, quando é feito o regulamento, é importante ter esse apoio junto com a RH, junto com os líderes, é feito toda uma... esmiuça mesmo toda a situação do setor para que consiga prever todas as situações possíveis e impossíveis para não gerar, né, essa questão.
E esse documento é um documento que você, como advogada, você tem que estar junto com o empresário, com o RH, com o líder, quem que senta à mesa contigo para fazer esse trabalho realmente funcionar Então, na sua prática? Então, inicialmente é feito uma auditoria, né, jurídica. Eu vou na empresa, vou nos setores, vou fazer toda uma análise e depois disso eu sento com o líder de cada setor. Que daí eu verifico o que é a necessidade de cada setor. E com isso a gente consegue formular o regulamento. Interessante. Pessoal, tá aí mais um bate-papo de forma simples, direta e muito gostoso com a doutora Tainá, falando sobre o regulamento interno. Teremos outros episódios com temas relacionados à parte jurídica. Então, compartilha, nos siga, mande dúvidas, mande críticas. Para a gente é sempre muito bem-vindo ter feedbacks desse tipo. E, doutora, o que você tem para falar de forma direta para esse gestor que ainda não pensou nisso e que tem que evoluir para outro patamar? Olha, o que eu tenho para dizer é que você tem que investir no regulamento interno para você conseguir ter provas. Você reduz ruídos na comunicação e, com isso, você dita as regras do jogo. Então, é importante investir tanto numa consultoria jurídica, se for o caso, se você puder, né? E também fazer o regulamento interno para que a sua empresa cresça com segurança. É isso aí, pessoal. Teremos outros episódios relacionados a limbo previdenciário, EPIs e outras coisas mais. Continue nos seguindo.